Olá, meu nome é Pedro Martins Pereira e sejam bem-vindos de volta ao Lógica Zero. O tema da nossa aula de hoje é relações e estruturas, né? E caso você não domine a noção de par ordenado e não tenha assistido à última aula, eu recomendo que você assista. Bom, indo direto ao assunto, a gente vai definir relações agora. Então, seja um conjunto qualquer, uma relação R em A é um subconjunto, né? De uma quantidade n de n+ ordenadas em A. Então, se n é 1, a gente vai falar que é uma relação unária ou predicado, né? Se n é 2, a gente vai dizer que é uma relação binária. Se n é 3, a gente vai dizer que é uma relação ternária. Se for maior do que 3, a gente diz que é n-ária, né? Onde n você vai colocar ali o número, né? Esse número n a gente chama de aridade da relação, né? E eu sei que relação unária soa como oxímoro, né? Porque geralmente você pensa que relação é entre duas coisas, né? Então o termo mais comum é predicado, mas eu vou tentar usar ainda de vez em quando para manter uma certa tecnicidade, pelo menos no começo, o termo relação unária, por mais estranho que seja, né? Por que isso faz sentido, né? Definir relação desse jeito? Bom, porque se você tem um conjunto, né? Por exemplo, se você pega conjunto A elevado a 1, né? Então conjunto A uma vez só, então esse subconjunto que você está gerando, que é a relação, vão ser simplesmente elementos sozinhos, né? Vão ser conjuntos unitários, por assim dizer. Se você pega 2, por exemplo, o par ordenado de A por A, por exemplo, então vão ser pares ordenados, né? Então vão ter duas coisas na relação, no caso que n igual a 3, 3, assim por diante, né? Bom, vamos ver isso melhor no exemplo. Então vamos voltar para o exemplo da lista telefônica que a gente deu na última aula, né? Para a gente modelar ela direitinho, né? Transformar ela de um conjunto num banco de dados, ou numa estrutura, né? A gente precisa de colocar diversas relações nelas, né? Em primeiro lugar, a gente sabe que tem 3 tipos de objetos distintos, né? Nesse conjunto, quando a gente está pensando ele como uma lista telefônica. A gente tem os nomes, os números e os endereços, né? Cada um desses vai formar um subconjunto em T, e eles podem, portanto, ser pensados como relações unárias ou predicados em T, né? A gente podia chamar, por exemplo, de N o conjunto dos nomes, P o conjunto dos números de telefone e E, por exemplo, de endereço, né? E aí a gente vai assumir também que cada nome na lista, eu já tinha comentado isso na última aula, corresponde a um único endereço e um único número de telefone, né? E também corresponde a pelo menos um. Então não tem nome sem endereço e número, e também não tem nome com mais de um endereço e mais de um número, né? E aí isso vai caracterizar uma nova relação, né? A gente pode definir a seguinte relação: R, né? Que você pega todas as triplas x, y, z, né? De t ao cubo, ou seja, né? Você vai pegar um subconjunto do conjunto do produto cartesiano t por t por t, né? Tal que a gente representa, a gente interpreta isso como quando está x, y, z estão nessa ordem na relação R, né? Como x é um nome tendo um número y no endereço z, certo? Essa é a interpretação. Outra relação que a gente tem que modelar também é a ordem dos nomes, porque a nossa lista telefônica estava em ordem alfabética, né? Então a gente pode introduzir esse símbolo aqui, que é o símbolo que a gente geralmente usa para menor, né? Quando você está pensando em conjuntos numéricos. E a gente pode dizer assim, que se x e y são elementos de n, ou seja, eles são nomes, né? Então x está nessa relação com y, se somente se, né? X precede alfabeticamente y, né? Então, essa relação de ordem vai ser uma relação binária, né? E ela pode ser entendida como um subconjunto do produto cartesiano de t por t, consistindo em pares x e y, né? Tal que x precede alfabeticamente y, né? Bem natural essa definição. E estruturas vão ser muito importantes quando a gente for estudar lógica de primeira ordem, porque a gente vai ver que as estruturas, elas, num certo sentido, dão o contexto para a gente avaliar se fórmulas são verdadeiras ou falsas, né? Mas deixando isso de lado por enquanto, isso tudo que a gente for dessa estrutura, a gente pode representar bem concisamente, né? Vamos chamar ela, por exemplo, de D, que é só um nome que a gente está dando para a estrutura, que é essa n ordenada aqui. E aí a gente vai ter T, e aí esse T está antes da barrinha porque ele é o nosso domínio. A gente pode ver que todas as relações
que a gente definiu, inclusive as unárias são definidas a partir de T. Aí a gente tem N, P e E, que é o número de telefone, não, desculpa, os nomes, o número de telefone, o endereço, e esses três são relações unárias ou predicados em T, né? A gente tem essa relação aqui, que é a relação de precede alfabeticamente, que é uma relação binária em T, e a gente tem R, que é uma relação ternária em T, que é aquela que vai associar os nomes aos endereços e aos números de telefone, certo? E embora você possa estar pensando, bom, mas lista de telefone, o que tem? Né? Isso não tem interesse matemático, não tem interesse filosófico. A gente pode ver que vários objetos matemáticos interessantes, eles são construídos da mesma maneira, né? Vamos pensar agora nos conjuntos numéricos, né? Então, para quem não conhece, esses são os símbolos dos conjuntos numéricos, eu vou rapidamente falar o que é cada um, né? Então, N denota o conjunto dos números naturais, que são os inteiros positivos, né? Então, 1, 2, 3, assim por diante, né? Z denota o conjunto dos inteiros, que aí você vai ter aqui, além dos naturais, o zero e os números negativos. Q denota o conjunto dos racionais, né? Tal que, então, qual que vai ser o seu domínio, né? Seu domínio vão ser as frações, A, B, tal que B é diferente de zero, e A e B pertencem aos inteiros, né? Aí você vai ter R, que é o conjunto dos números reais, e ele é formado por todas as expansões decimais da forma Z vezes A1, A2, A3, onde Z e cada um dos Azinhos é inteiro, né? E os Azinhos eles estão entre 0 e 9, né? Além disso, a gente tem o conjunto C dos complexos, né? Que vai ser basicamente o domínio dele vai ser A mais BI, tal que A e B são reais, né? E I é raiz de menos 1, certo? Tem outros conjuntos numéricos, mas esses são, vamos dizer assim, os mais importantes, né? Porque a gente vai ver isso mais tarde, mas são esses que você precisa para ter fechamento de todas as operações usuais que a gente usa na matemática, né? Mas enfim, né? Esses conjuntos que a gente exibiu, eles sozinhos, né, eles são só conjuntos numéricos, mas quando a gente fala de sistemas numéricos, a gente está pensando em uma estrutura, né? A estrutura numérica vai incluir relações, por exemplo, a relação de menor, pode ter a relação de maior, pode ter uma série de relações. Além disso, a gente vai ter funções, como função soma, função multiplicação e assim por diante, né? E tem várias formas de apresentar esses conjuntos com diferentes relações e funções de acordo com o nosso objetivo, né? A gente vai comentar bem mais para frente no curso sobre a relação que existe entre linguagens formais e estruturas matemáticas, né? Isso vai ser feito em teoria dos modelos. Mas por hoje é isso, obrigado por assistir.